Olá pessoal, mais uma semana de valorização para o nosso mercado, e o Ibovespa subindo na semana 0,22, quarta consecutiva, e vamos direto ao ponto. Demonstrar para vocês aqui a expertise do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Dá só uma olhada, pessoal, que no mercado à vista empurraram para cima e o nosso mercado subiu. No Ibovespa Futuro, já o contrato novo que é de queijo, sentaram a mamona na venda, empurrando para baixo, e o contrato com desvalorização na semana. Em relação à moeda americana, dólar comercial fechando a 3,90, ambiente de valorização, eles ficaram praticamente no 0 a 0 na semana, só que lembrando que na semana passada a gente tinha caído mais de 1% para a moeda americana, eles entraram numa ponta compradora de mais de 100 milhões de reais. É expertise que a gente demonstra para vocês aqui no conteúdo do canal com muito prazer, para que vocês fiquem craques em relação ao comportamento deles para as pressões nos nossos ativos. Nos principais mercados pelo mundo, predominância de alta média, então ficamos em 0,54 contra 0,22 do nosso Ibovespa. Lembrando que o principal, pessoal, a gente vai demonstrar aqui para vocês que tiveram mais uma semana de projeção de lucros para os ativos do Ibovespa. Praticamente aí 20ª ou 22ª semana consecutiva, maior sequência nesses últimos 3 anos de acompanhamento do conteúdo do canal. Contra fatos no argumentos, a gente sempre comenta. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça, já chega dando seu like, prestigiando o conteúdo do canal. E se você estiver passando por aqui e também gostar desse conteúdo, você pode se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e automaticamente ficar craque nas pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos. Então, primeiro eu vou rodar a vinheta para a gente voltar e comentar detalhadamente o conteúdo dessa semana. Então, pessoal, desse volume comprador por parte deles no nosso mercado à vista, dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles compraram 18 deles. E a gente teve aqui 7 índices que encerraram a semana com ambiente de desvalorização. Se a gente pegar aqui índice financeiro, pessoal, 3,22 de desvalorização. Dê uma olhada no vídeo da semana passada que o índice financeiro estava subindo 0,7 e eles estavam com uma ponta vendedora de 230 e poucos milhões de reais, ou seja, o índice estava subindo, a gente chegou a comentar que eles estavam colocando lucro no bolso. E nessa semana que o índice caiu 3,22, eles recompraram tudo para justamente ficar com o médio mais a favor em relação a essa movimentação e expertise que eles têm dentro do nosso mercado. Então, dando uma olhadinha aqui para o grau de eficiência, o nosso Ibovespa ficou aí com a 7ª melhor performance. Lembrando que como eles tiveram ponto comprador em alguns índices que tiveram ambiente de desvalorização, eles tiveram aqui maior volume de índices com ambiente de projeção de prejuízo do que em relação à projeção de lucro dentro do nosso mercado. Para os ativos do Ibovespa, a gente tem aqui de ponta compradora 0,38 de média, ponta vendedora 0,45, você vai e comenta. Renato, então eles teriam que ter perdido dinheiro. Pessoal, dá uma olhada aqui na ponta compradora, o volume 1 bilhão e 400 contra 742 milhões, praticamente a metade, ou seja, 0,38, só que ganharam muito mais porque compraram muito mais do que na ponta vendedora. A gente teve como carro-chefe de compras as ações da B3, pessoal. A gente teve inclusive aqui ambiente comprador de mais de 200 milhões e lembrando que B3 na semana passada eles estavam com uma ponta vendedora no ativo e o ativo subindo. Nessa semana o ativo teve uma desvalorização mais expressiva, eles aproveitaram para quê? Encher o carrinho e adicionar nas suas respectivas carteiras. Como destaque de ponta compradora na semana as ações de Brasil Foods, 11,24 de valorização, 180 milhões praticamente de ponta compradora. Você que é antigo no conteúdo do canal sempre deve estar percebendo a gente dar uma repassada nesse ativo e esse ambiente comprador que eles têm na companhia para o nosso mercado. Na outra ponta, a gente teve aqui como carro-chefe de vendas da semana as ações ordinárias de Petrobras, que o ativo nem aí subindo 1,14. Só que se vocês verificarem, eles tiveram ponta compradora na preferencial e ficou praticamente a mesma variação da semana, tanto a ordinária quanto a preferencial dentro do nosso mercado. E o destaque de ponta vendedora veio para as ações de Itaúsa, 3,39. Pessoal, Itaúsa é qual setor? Setor de quê? Financeiro. A gente verifica aqui também as ações do Banco Itaú. Qual setor? Financeiro.
Lembrando que na semana passada Itaú estava subindo, eles estavam colocando um baita lucro no bolso. A gente chegou a comentar com vocês aqui no conteúdo do canal. E nessa semana ajudaram a empurrar mais para baixo e o ativo aí com uma desvalorização superior a 3%. A gente tem um prazer muito grande de poder contribuir com vocês que acompanham o vídeo todo, que não fique acelerado. Eu falo isso para as pessoas que são novas no conteúdo do canal. Assista o vídeo de forma pausadamente para que você não acelere e não perca alguma explicação que eu estou comentando em relação à movimentação do fluxo por parte deles. Agora eu vou comentar aqui com vocês, pessoal, aquele nosso gráfico que atribui os índices que não são tão amplos para que vocês vejam exatamente essa ponta compradora que a gente viu aí, refletindo em vários dos nossos setores. A gente teve aqui o índice de consumo, onde que eles já tinham retomado ambiente comprador na semana passada, nessa semana também o ambiente comprador mais pujante. Índice de consumo é o índice que eles têm mais volume comprador no ano de 2019. Essa linha pontilhada aqui é o nosso Ibovespa. Linha verde-limão é o nosso carbono eficiente. No caso aqui, essa linha verde um pouco mais clara, índice industrial. E a gente teve aqui exatamente essa linha vermelha, que é o índice financeiro, que na semana passada o índice financeiro estava subindo, eles estavam vendendo. Nessa semana o índice financeiro derreteu, eles andaram o quê? Numa ponta compradora, colocando esse lucro no bolso. A gente tem aqui no conteúdo do canal, a gente já está demonstrando para vocês aqui há algum tempo, exatamente esse gráfico evolutivo da variação percentual da semana. Então a gente teve aqui índice de materiais básicos subindo 4,06, o índice que mais subiu, muito influenciado, pessoal, pela movimentação de Vale e também Suzano. No caso de Vale, eles tiveram na semana uma ponta vendedora no ativo, conforme a gente conseguiu perceber ali no nosso resumo, só que, como a gente tem Vale e Petrobras muito forte no mercado de opções, no caso de Vale, eles estavam com uma ponta compradora nas opções de Vale para essa série que está se encerrando aí na próxima segunda-feira. Então a gente teve aqui, no segundo índice de maior valorização, olha aqui, pessoal, de novo, setor imobiliário. Setor imobiliário que a gente está falando com vocês aqui no conteúdo do canal já há algumas semanas, sendo que nessa semana eles aproveitaram para colocar lucro no bolso, a gente vai demonstrar para vocês aqui mais para frente no vídeo. Aqui embaixo, setor industrial e o setor de consumo. Todos esses, pessoal, acima do nosso Ibovespa, performando melhor do que o Ibovespa. No caso aqui do setor financeiro, com aquela queda muito expressiva de 3,22, é o índice que está mais caindo para o mês de junho no nosso mercado. Se vocês verificarem, inclusive no nosso setor imobiliário aqui, 8,73 para esse mês. E se a gente pegar o fechamento de maio, pessoal, maio o índice imobiliário subiu 5,97. Então, se a gente verificar aqui no caso do índice imobiliário, já está sendo 17 de valorização no ano. É a quarta melhor performance entre os 12, os 13 aqui, principais índices que não são tão amplos que a gente acompanha com vocês aqui no conteúdo do canal. Só que nessa semana, pô Renato, então nessa semana o que eles fizeram com o índice imobiliário? Índice imobiliário, exatamente aqui essa linha azul um pouco mais clara. Estava com uma ponta compradora e nessa semana aproveitaram para colocar lucro no bolso. Então a gente, definindo aqui para vocês diretamente nos setores, exatamente isso daqui, pessoal. Olha o índice imobiliário com essa ponta vendedora por parte deles, colocando lucro no bolso. E todos os demais índices, ponta compradora Futebol Clube, com exceção de materiais básicos, conforme a gente falou, que muito influenciado para as ações de Suzano e no caso para as ações de Vale, no caso de Vale também, calçado pelas operações de taxa no mercado de opções, e eles tiveram essa ponta compradora. Então, compraram também do setor elétrico, setor de utilidade, que foram setores que caíram na semana, e também o setor de small caps, lembrando que small caps muito calçado na movimentação de Via Varejo. Via Varejo, inclusive, teve leilão nessa sexta-feira, justamente aí para compra do controle societário, e muitas corretoras estrangeiras participaram dessa movimentação dentro do nosso mercado. Então, a gente está sempre comentando aqui com vocês, pessoal, que esse conteúdo do canal é muito show de bola, só que é um conteúdo meramente informativo. Não tem nenhuma vinculação de compra ou venda e nenhuma hipótese. A gente não cansa de soltar esse disclaimer para vocês. Por isso que eu falo, seja seletivo nas suas análises, foque opinião própria, com embasamento coerente e principalmente nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Eu comento aqui, para você que é novo no conteúdo do canal, a gente trata do fluxo estrangeiro tanto no segmento Bovespa e BMF, e esses dados são publicados pelo próprio site da B3, e a gente trata isso em tempo real, o fluxo das corretoras estrangeiras que estão operando no nosso mercado, varrendo todo o mercado, Ibovespa, setores, e para o mercado futuro, índice dólar. Tem gente, inclusive, que vem nos comentários
perguntando sobre o funcionamento e tal, sendo que se assistisse o conteúdo do vídeo de forma pausada, a gente consegue explicar isso para vocês de forma muito convincente. E assim, a função do conteúdo do canal é deixar os craques. Por isso que a gente comenta, ó, se você é inscrito, já chega, senta o pé na porta e deixa o like. Se você não é espírito parasita, quer aprender, clica aqui no botão de se inscrever no conteúdo do canal, ative o sino de notificação para que você realmente conheça e faça parte desse nosso seleto grupo de inscritos do conteúdo do canal que fiquem realmente muito bem informados sobre a movimentação do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. A gente inclusive conseguiu bater aí mais uma semana a nossa meta de likes por vídeo, que são 500 likes, a gente bateu 506 likes, a gente passou aí raspando sem problema algum. Inclusive, se você não gostar do conteúdo, pode deixar aí o seu dislike, a gente não tem preconceito nenhum em relação a esse conteúdo, só que a quantidade de likes melhora o ranqueamento do YouTube, mais investidores, pessoas físicas conseguem ficar por dentro desse movimento, já que no conteúdo do canal a gente está se aproximando a 8.000 inscrições. No nosso último vídeo a gente teve aí mais de 60, 70 inscrições em relação ao nosso último vídeo, e a gente sabe que o conteúdo do nosso canal é uma informação que o sistema não divulga para vocês, pessoal. A gente tem muito orgulho de poder determinar para vocês aqui no conteúdo do canal quão são vencedores o fluxo aí estrangeiro, sendo ele o oficial, divulgado pela B3, e as corretoras estrangeiras que não operam não só o Brasil, eles operam o mundo inteiro. Eles têm uma expertise muito interessante dentro dos nossos mercados. Então, eu vou comentar com vocês aqui, já naquela movimentação do nosso índice de consumo e tudo, a movimentação dos 8 grandes grupos que a gente tem aqui no nosso mercado. Dá só uma olhada. A gente viu lá que o destaque foram as ações de Brasil Foods, mais de 11%, e eles com ponta compradora Futebol Clube, e também para as ações de Magazine Luiza. Para quem é inscrito no conteúdo do canal e acompanha o nosso conteúdo há bastante tempo, vê exatamente qual que é a pressão por parte deles em relação às ações da companhia dentro do nosso mercado. A gente teve hoje, especificamente, leilão de Via Varejo que encerrou a semana com ambiente de correção, só que devido a esse leilão do pregão de hoje, ambiente comprador muito expressivo em relação às ações da companhia dentro do nosso mercado. Se a gente voltar aqui para o setor financeiro, pessoal, BR Malls, a gente tinha comentado com vocês na semana passada que eles são atrativos com BR Malls, eles são atrativos com Iguatemi, e eles não gostam tanto de Multiplan. Sendo que na semana passada o Multiplan foi o ativo que mais tinha se valorizado, eles não participaram, nessa semana eles resolveram participar. Então participaram dos três ativos do segmento de administração de shopping centers. E no setor financeiro a gente viu lá que os bancos como Itaú e Itaúsa, ponta vendedora Futebol Clube, e no caso aqui o ativo que mais caiu no setor, as ações da IRBR, sendo que na semana passada o ativo também já tinha caído com eles empurrando para baixo, nessa semana nesse mesmo sentido. Repassando rapidamente aqui o setor de materiais básicos, Vale, operação de taxa, como a gente falou com vocês, que eles estão comprando opções e vendendo o ativo, só que no mesmo setor, Bradespar, ambiente comprador, ajudando a empurrar a movimentação. No setor de siderurgia, deram preferência para Dow e Goal. Olha que interessante, pessoal. E subiram muito mais do que os em Minas e CSN, que eles atuaram numa ponta vendedora. No caso de Petrobras, resolveram vender a ordinária e comprar a preferencial. Em relação ao setor de serviços públicos, a gente vinha comentando com vocês que eles têm ponta compradora nas ações de CEMIG, ponta compradora de Elet 3 e Elet 6, e nessa semana não foi diferente, só que os preços nem aí fecharam a semana com desvalorização. Destaque desse setor dessa semana, assim como a gente teve também ambiente comprador na semana passada, foram as ações de Equatorial. No setor industrial, olha que interessante, pessoal, mais uma semana de valorização de Gol. Há quantas semanas a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal? Na semana passada, inclusive, foi o ativo que mais tinha subido com o volume de maior compra na semana para esse setor. Nessa semana, o ativo subiu com menos intensidade e o maior volume comprador por parte deles no nosso mercado. Em relação ao ativo que mais subiu, as ações de Eco Rodovias, eles fizeram um movimento bem curtinho. Na semana passada, ambiente comprador no ativo, o ativo tinha subido bem modestamente. Nessa semana o ativo teve uma alta muito mais expressiva de quase 7,5% e eles aproveitaram para colocar
lucro no bolso. Em relação às ações de VEG, o ativo com a segunda melhor performance do setor e eles atuando numa ponta compradora. Para o setor de saúde, o único ativo que eles estão atuando aqui empurrando para cima, as ações de Hydrogazil, mais uma semana compradora, lembrando que na semana passada era o ativo que eles tinham mais comprado do setor, com a segunda maior alta para esse setor, e nessa semana aí o ambiente continuou comprador. Em relação ao ativo que subiu mais, as ações de Qualicorp, na semana passada eles estavam comprando, o ativo ficou bem próximo do 0 a 0, nessa semana que o ativo subiu mais expressivamente, colocaram lucro no bolso. Em relação ao setor de telecomunicações, a gente já vem comentando com vocês já há algumas semanas, eles gostam mais de Vivo do que TIM. No caso dessa semana, venderam mais TIM. TIM terminou a semana em queda, enquanto Vivo terminou a semana com valorização, eles tendo um ambiente vendedor menor dentro do nosso mercado. Então, a gente vai comentar aqui com vocês agora, pessoal, a movimentação por parte deles no mercado futuro. Olha que show que eles estão dando dentro desse contrato novo de queijo em relação à movimentação do preço e do fluxo. A gente começou aí no pregão de quarta-feira e a gente teve uma movimentação de valorização no pregão de quinta-feira. Eles estavam com ambiente vendedor e hoje o mercado devolveu tudo e eles aproveitaram para vender mais um pouquinho, já acumulando 2,5 bi. E a gente comenta isso com vocês, por quê? Porque no contrato M, o contrato passado, eles tiveram uma ponta compradora no nosso mercado, embolsando o lucro em relação às vendas iniciais, depois que o mercado derreteu. E no final do contrato, com o mercado lá em cima, aproveitaram para colocar um belíssimo lucro no bolso e terminaram aí bem próximo da movimentação de 0 a 0, até com essa venda gigantesca que eles tiveram no nosso mercado, ou seja, no índice futuro, venda muito expressiva, no contrato antigo e no contrato novo, venda Futebol Clube continua. A gente vai comentar com vocês em relação ao encerramento desse contrato do índice futuro dos contratos em aberto. Agora, vou comentar com vocês para movimentação do dólar. Pessoal, ponta compradora Futebol Clube de mais de 100 milhões na semana passada, o dólar lá embaixo. Ficou aí uma movimentação descendente, de zigue-zague descendente, agora um zigue-zague descendente mais brando, e só com a movimentação de valorização do pregão de hoje, eles já estão com o médio para frente na movimentação do dólar. Inclusive, eles estão administrando a movimentação deles no dólar e praticamente aí um pouco mais da metade do contrato já se intensificando, eles já armando a casinha dessa movimentação de valorização do dólar, ou seja, eles estão com o preço médio do índice do dólar para frente. É isso a expertise que a gente tem para poder demonstrar para vocês. Agora, a outra expertise é o seguinte, pessoal. A gente terminou o contrato M de Maria e olha aqui essa barra vermelha. O fluxo por parte dos contratos em aberto menor do que o contrato J anterior. E esse contrato Q, movimentação até quinta-feira, está menor ainda. Então a gente tem 6 contratos que eles estão com ambiente de venda. E o nosso mercado, pessoal, essa linha verde subindo, igual um foguete. Lembrando mais uma vez, a gente não está aqui para poder prever nada. A gente está aqui para poder demonstrar para vocês o comportamento por parte deles. Lembrando que no nosso mercado, quando eles começaram a vender, lá em 2010, 2011, eles venderam até 2013. O nosso mercado saiu de 70 mil e foi parar praticamente ali nos 50 mil pontos. E o mercado depois continuou a cair e eles já estavam invertendo a mão para uma ponta compradora. E surfaram boa parte desse movimento de alta do nosso mercado com essa ponta compradora com médio lá embaixo. E nesse momento, essa linha verde do nosso mercado está muito expressiva na alta e eles estão aproveitando para quê? Para vender, pessoal. Muito atento, porque esse mercado futuro com esses contratos em aberto de ponta vendedora, a gente conseguiu ver pela movimentação das corretoras estrangeiras no final do contrato passado e no início desse contrato que eles estão sentando a mamona na venda. Lembrando que movimento do mercado futuro, para cada contrato é movimento de curto prazo. E no mercado à vista, como não tem vencimento, longo prazo. Só que a gente aqui no conteúdo do canal consegue demonstrar para vocês o acumulado, o financeiro acumulado durante esses últimos 12 anos, 11 anos praticamente. Olha que interessante, eles estavam com o acumulado vendedor lá em 2014 e o nosso mercado ainda caiu por mais 6 vencimentos. E nesses 6 vencimentos eles já estavam invertendo a mão para a ponta compradora. E depois da ponta compradora, o que eles fizeram? Começaram a diminuir, depois a gente teve a greve dos caminhoneiros,
lá no mês de maio, né, de 2018, e quando teve a greve dos caminhoneiros, eles voltaram a comprar muito forte, o mercado começou a subir tudo de novo, e depois eles começaram a vender, e estão nessa ponta vendedora muito expressiva, lembrando que eles chegaram a ficar praticamente com 56 bi, e agora estão com um acumulado de pouco menos de 15 bi de ponta compradora nesse mercado futuro em relação aos contratos em aberto. Muito atento nessa movimentação. Sempre quando tem investimento de contrato, a gente publica esse estudo para vocês aqui no conteúdo do canal. Então, vamos falar de mercado à vista, porque no mercado à vista, pessoal, a gente teve aqui uma movimentação compradora, essa linha verde aqui, ascendente nesse recente período do nosso mercado. E se a gente verificar, a gente chegou a bater aqui 90 mil pontos no pregão do dia 17 de maio, praticamente aqui coincidindo com esse fundo no fluxo oficial estrangeiro. E a gente já consegue perceber que o fluxo oficial estrangeiro em relação a esse fundo está um pouquinho maior do que a movimentação lá do dia 17 de maio. Ou seja, lembrando que a gente tem ainda 2 dias úteis para a divulgação dos dados, conforme regra da B3, a gente tem esses dados até dia 12, quarta-feira, tem o pregão de quinta e sexta. Agora, vai ficar melhor observado por parte de vocês quando a gente demonstrar exatamente esse fluxo, onde que a gente compara tanto o fluxo oficial quanto o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. A gente consegue perceber, inclusive, que pelas corretoras estrangeiras, quando o nosso Bovespa estava lá nos 90 mil pontos, essa linha está ascendente. É claro que não está tendo um ambiente comprador pujante. Isso não existe ainda dentro do nosso mercado. Mas está uma linha ascendente que eles estavam o quê? Surfando essa movimentação de alta de 90 até 98 mil pontos dentro do nosso mercado. E o fluxo oficial estrangeiro, como é um fluxo mais estabanado, a gente sempre comenta com vocês aqui. Por quê? Porque tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. E a gente sabe que investidor estrangeiro que opera por corretora nacional é mais assustado, mais espantado. De repente vem operar no Brasil por indicação e não por uma expertise. Às vezes um investidor estrangeiro que tem muita grana e recebe um convite de um assessor, de uma pessoa ligada ao mercado nacional para poder operar aqui. E qualquer movimento de ruído, o cara sai correndo, ou seja, entra com muita euforia. Dá uma olhada aqui, pessoal. Quando entra, a curva da linha verde, que é o fluxo oficial estrangeiro, é mais intensa. Quando sai, também a curva do fluxo oficial estrangeiro é mais intensa. Então a gente consegue perceber que o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado é muito mais comedido. Não tem esses solavancos que o fluxo oficial estrangeiro. Nada contra, pessoal, ao investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Mas a gente entende que um investidor estrangeiro que opera por esses grandes players que atuam no nosso mercado tem uma expertise muito intensa. Porque esses players internacionais que estão na Bolsa Brasileira, eles estão nas principais bolsas pelo mundo. A expertise por parte deles é muito mais intensa do que uma corretora nacional, uma corretora brasileira que recebe um investidor estrangeiro para poder operar por ela. Então, essa mais uma observação que a gente faz aqui no conteúdo do canal. Então, mais uma vez, pessoal, a gente vai comentar aqui com vocês nesse nosso vídeo, que é um prazer muito grande em poder demonstrar para vocês a expertise por parte do fluxo estrangeiro. Mais uma vez eu agradeço a vocês o prestígio, o carinho que vocês têm do nosso conteúdo do canal, exatamente nesse gráfico evolutivo. Olha quantas semanas eles são ganhadores no nosso mercado. A gente tem muito orgulho de demonstrar isso para vocês no conteúdo do canal, porque isso ajuda a formar a opinião de vocês que o sistema não informa. Tem semanas que eles são perdedores? Sim, mas dá uma olhada na quantidade de semanas que eles são ganhadores dentro do nosso mercado. É um motivo de muito orgulho a gente poder distribuir para você essa informação gratuita, de uma forma que vocês passem a ficar atentos nas pressões de compra e venda por parte desses participantes no nosso mercado. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Eu desejo a você um excelente final de semana. Descanse bastante e a gente está aqui sempre de olho na movimentação do fluxo estrangeiro, sempre acompanhando a pressão que eles fazem em relação ao nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!